Um estudo liderado pela Organização Mundial da Saúde em mais de 30 países aponta a ineficácia de 4 antivirais contra a Covid-19, entre eles a hidroxicloroquina. A pesquisa foi feita em 405 hospitais e com 11.266 pacientes. Em uma transmissão pela internet, a famosa live de quinta, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar a OMS. Disse que tem acertado os palpites em relação ao coronavírus e as críticas ao isolamento social e medidas restritivas. Eu acho que eu vou acabar indo para a OMS, hein? Tu acha que é mais eu? O Tedros continua lá, o que tu acha aí? Ó, tá 7-0 para mim, não é 7-1 não, tá 7-0 para mim, não perdi nenhuma ainda. Alguns acham que eu chutei, mas é muito chute para dar tudo certo. É questão de estudar, ir atrás, conversar com médicos, conversar com embaixadores. Exatamente a que o presidente está se referindo? Quais foram os 7 acertos? Eu nunca sei. Claro, se você girar o botão no seu dial aí, você vai encontrar muita gente que faz parte da igreja bolsonarista dos últimos dias que defende que o presidente estava certo ao defender a imunidade de rebanho, mas não há nenhum estudo que indique isso. Aliás, é muito cedo para a gente chegar à conclusão que tal país estava certo, tal país estava errado. A gente tem aquilo que funcionou e aquilo que não funcionou, para os dois lados. A Grã-Bretanha, por exemplo, quando foi lá e fez aquilo que sugeria o presidente, a busca pela imunidade de rebanho, caiu do cavalo. E imediatamente a política nacional de saúde foi alterada, até depois da internação de Boris Johnson. Por outro lado, a Argentina se trancou cedo demais, quando mal havia casos em Buenos Aires. E está pagando o preço agora, porque ao se trancar cedo demais, acabou empurrando para frente a chegada e a disseminação do vírus. Hoje é um dos países com piores números. Então a gente tem erros e acertos dos dois lados. A gente vai precisar de alguns anos para decantar tudo o que aconteceu nos últimos meses e entender onde é que a gente errou e onde é que a gente acertou. Mas onde que o presidente está encontrando esses grandes acertos seus? Nas aglomerações que ele mesmo provocou no início da pandemia, para desespero do seu então ministro da Saúde, na recomendação à hidroxicloroquina, que, aliás, a notícia é essa. Um estudo aí liderado pela OMS em mais de 30 países apontou a ineficácia da hidroxicloroquina. O próprio Donald Trump não fala mais no assunto. Donald Trump, que dizia que tomava hidroxicloroquina como quem toma aspirina para afinar o sangue, quando foi internado, quando o bicho pegou, não tomou. Não foi recomendado a ele em nenhum momento a cloroquina. Então, cadê esses grandes acertos do presidente de que ele tá se jactando? Tá 7-0 pra mim. Eu não tô vendo 7-0 pra ninguém. Agora, tem uma questão... Aliás, eu tô vendo todo mundo tomando de 7-0. Pois é, e ele fala que ele tem acertado nos palpites, né? Ciência não se trata com palpite. E a gente tá falando de ciência, de saúde, né? De estudos, né? Esses resultados não são palpites. Não é um chute de médicos e cientistas do mundo todo. Tem estudo por trás, né? Tem desenvolvimento de pesquisa. Então não tem palpite. Portanto, jamais haveria acerto de palpite, porque não é no chute, né? Como diz o presidente. Esses estudos, essas recomendações, sim, podem estar erradas. Sim. A OMS não está certa o tempo todo. Aliás, a OMS pisou na bola muitas vezes, quando demorou demais, sucumbindo à pressão de grupos de interesse, de governos, para declarar que a doença seria uma pandemia. Quando recomendou lá no início que as pessoas com sintomas leves evitassem procurar auxílio médico e ficassem em casa e só fossem ao hospital quando sentissem sintomas mais avançados, foram erros. Mas não era o que foram havia de erros informação baseados... até ali, né? Exato, foram erros baseados nas informações que havia até aquele momento. Não eram palpites. Não era, olha, eu acho que... Então, são pelo menos erros baseados em fatos. E não palpites. Feeling, um sexto sentido que o presidente parece estar sugerindo que tem para lidar com as coisas. Eu tenho certeza que ele é um ator político muito instintivo e que está aprendendo a usar esses seus bons instintos. Quando eu falo bons instintos, eu me refiro no fazer política. Nas negociações e nos acordos e nos encontros de Brasília. Mas em relação à pandemia... A gente mantém aqui o que tem dito desde sempre. A atuação do presidente tem sido lamentável. Ao recomendar que as pessoas não usem máscaras, ao ele próprio não usar a máscara, ao desqualificar
governadores e prefeitos que seguiram as recomendações que vieram da ciência naquele momento, que poderiam não estar certas, mas era o que tínhamos contra uma doença sobre a qual ninguém até agora sabe quase nada. A gente vai descobrindo coisas novas a cada dia. Agora, nessa semana, surgiu um estudo que diz que a Covid pode afetar a audição, não só o olfato e o paladar, mas também a audição. Como sequela, né? Como Depois, sequela. né? Então, a gente está aprendendo ainda, tateando sobre essa doença, e o presidente fez tudo errado desde o início, teve uma atuação lamentável. Uniu-se ao pior grupo de políticos do mundo. Lukashenko, ditador da Nicarágua, Nicolás Maduro, tiveram atuações muito parecidas. Que diabo de 7-0 é esse? Que jogo é esse que o presidente está vendo? E tem muita gente caindo nesse papo furado. A gente não deveria ter... Se não tivéssemos feito quarentenas... A quarentena brasileira, né? Acabou? Acabou. Oh, meu Deus. Vambora pra... Vou ter que interromper no meio raciocínio. Vamos nessa.